aí, pra gente terminar a nossa aula de hoje, tal que fique ok, saibam que na aula de hoje, doação de ascendente para descendente, de um cônjuge a outro, tá? Claro que de um cônjuge a outro ele só pode doar aquilo que não pertence a outro cônjuge. Mesma coisa no contrato de compra e venda, perfeito? Um outro ponto, revogação da doação. Coloquei um videozinho aí pra vocês, curtinho, mas e vocês sigam pelo meu roteiro de aula. E aí semana que vem eu dou um plá sobre isso, tá bem? Semana que vem, também terminando doação, vou dar um plá sobre doação inoficiosa e doação universal, tá bem? E aí a gente já entra em contrato de empréstimo, tanto o mútuo quanto o comodato. Mas para terminar a aula de hoje, ainda dentro desse artigo 544, olha só. RESP, anota aí o número do RESP, 1.361.983 de Santa Catarina. Repito, RESP, 1.361.983 de Santa Catarina. É de 2014. Olha só, terceira turma do STJ. E teve como relatora a maravilhosa, magnífica Nancy Andrighi, tá? Eles entenderam que o artigo 544 do Código Civil, ele deve ser interpretado no sentido da validade da doação de ascendente para descendente, impondo-se apenas ao donatário, ou seja, aquele descendente que vai receber, obrigação protraída no tempo de a época do óbito do doador, olha aí tudo que a gente estava falando, trazer o patrimônio recebido à colação para igualar as legítimas, né? Óbvio, porque senão vai haver enriquecimento sem causa. Aí você vai perguntar, Laura, e se ele for o único herdeiro? Se ele for herdeiro universal, obviamente que não tem que levar a colação, beleza? Tudo certo? Olha algo que eu também comentei com vocês e aqui no Código Civil comentado eles trouxeram. Olha só, na doação com escritura pública, ainda que conste declaração de que o bem doado não excede a parte disponível do doador, esta não é suficiente para dispensar o donatário da colação, que não se presume deve ser feita na forma do artigo 2006 do Código Civil. Bom, então eu repito, chega a pessoa lá para você e pergunta, eu tenho um filho C, coitadinho, esse daí precisa herdar mais. O que eu faço? A minha sugestão é sempre essa. Faça uma escritura pública de doação, fazendo constar que você está tirando da sua parte disponível. Disponível. Quando a pessoa morrer, ele não vai ter, esse filho C aí, não vai ter que dividir aquilo que ele recebeu com os outros herdeiros necessários. Mais. Muitos ficam perguntando, tem que levar a colação mesmo assim ou não? Porque a princípio não teria, mas aí que vem o pulo do gato. O artigo 2006 do Código Civil, que vem falando lá da colação, olha lá o que diz. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título da liberalidade. Então, se ele fizer dispensa, que está tirando a parte disponível, eu entendo que não precisaria levar a colação. Perfeito? Tudo certo? Olha lá o 2011, as doações remuneratórias, lembram que a gente viu ontem, aquelas de serviços prestados e não exigíveis? De serviços feitos ao ascendente, não estão sujeitas à colação. Lembra? Seu pai, você entrou com uma ação pro seu pai não cobrou nada dele. Seu pai ficou tão feliz, foi lá e te doou um carro. Depois, o tempo passa, seu pai falece. Você vai ter que trazer a colação, essa doação remuneratória. 2011, não teria. Beleza? Tudo certo? Vamos juntos? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui. Tá bem, meninos? Fiquem bem, ótimo resto de semana. E semana que vem a gente termina a doação e entra em mútuo e comodato. Beijos.